neste quinto domingo após Pentecoste, 5 de julho de 2020. Saúdo a todos os irmãos e irmãs, amigos e demais ouvintes de nossas mensagens dominicais da Missão Luterana de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Abrimos o nosso encontro de hoje com palavras do Salmo 145, o Salmo do dia de hoje. São estas as palavras: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Em sincera e humilde devoção, vamos adorá-lo, tendo como guia o hino Exultantes te adoramos. Estimados no Senhor Deus e Rei, o autor do Salmo 145 nos constrange a buscarmos mais motivos da mão aberta de um Deus bom e cheio de compaixão, e que cuida com carinho de todas as suas criaturas. Eu não saberia onde buscar informação sobre os seus motivos, senão lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e no seu primeiro capítulo, no versículo 26. Ali, na versão popular, diz o seguinte: agora vamos fazer os seres humanos, que se parecerão conosco. Evidentemente, aqui Deus está falando. E nós notamos que ele fala no plural. Vamos fazer e parecerão conosco. Isto nos diz que é o Deus triuno, Pai,
Filho e Espírito Santo que está falando. Esta expressão, talvez, para muitos, seja um tanto quanto estranha. Provavelmente, a maioria aprendeu que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Esta é a causa por que o homem, ou o ser humano, é considerado a coroa da criação de Deus. A Bíblia também nos ensina que esta imagem divina, ou semelhança com Deus, foi destruída no homem, pelo pecado que ele, o homem, cometeu. Além disso, ela também nos ensina que esta imagem foi restaurada por Jesus Cristo nos cristãos. O apóstolo, na carta aos Colossenses, diz: vocês foram ressuscitados com Cristo. Esta expressão, ressuscitados com Cristo, é exatamente o que nós entendemos por restauração da imagem divina. E então ele continua: portanto, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Isto nos indica que a restauração é rudimentar, enquanto estamos nesta vida. Lutero chama este processo de já e ainda não, ou então de justo e pecador ao mesmo tempo. Bem, isto nos certifica que existe uma vida a ser vivida condizente com a imagem de Deus restaurada por Cristo em cada um de nós. Pois é disto que o apóstolo fala na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Lendo este capítulo e meditando sobre as coisas maravilhosas descritas ali, eu me lembrei de algo que alguém certa vez disse. Disse assim: as pessoas são possibilidades. As pessoas são possibilidades. Observem a palavra possibilidade. Ela lembra posse e lembra também poder. Se nós somos uma possibilidade, é porque possuímos algo e temos poder. Resta-nos saber, portanto, quais são as nossas possibilidades, isto é, o que possuímos e sobre que ou sobre quem temos poder. Você já pensou nas suas posses? Não estou falando em posses materiais propriamente ditas, como, por exemplo, a sua casa, o seu automóvel, a sua carteira, ou então a sua conta bancária, o seu celular. Mas estou imaginando aquilo que ninguém pode tomar de você. Então vejamos, se você possui
algo como, por exemplo, o que eu citei: casa, automóvel, dinheiro, celular e assim por diante. Estas coisas, de alguma maneira, podem ser tomadas de nós. Mas você possui um corpo com o qual pode comunicar-se com os outros e com o mundo. Neste corpo, você possui uma mente com a qual pode pensar, criar, sonhar e pode decidir viver desse ou daquele jeito. Possui uma linguagem pela qual você expressa os seus pensamentos e também os seus sentimentos. E pode também ouvir o que os outros pensam e o que sentem. E você já pensou no poder que você tem? E outra vez, não estou falando no poder que usa a força bruta, ou então a violência para controlar uma situação ou controlar os outros. Mas estou falando do poder que você tem de encantar os outros, com os seus gestos, com o seu sorriso, com a sua habilidade de usar as palavras e sua capacidade de ser criativo e também de expressar a sua criatividade. Você é o único no mundo e isso lhe dá poder de ser diferente. Não há alguém igual a você e ninguém pode ser comparado a você. Então, por que não olhamos para as pessoas como uma possibilidade? Eu acho que é porque nós mesmos não acreditamos que somos possibilidades neste mundo. E isto acontece, talvez, porque não fomos convencidos de que somos imagem e semelhança de nosso Criador. Ou talvez porque não acreditamos que a nossa imagem foi restaurada por Cristo Jesus para viver neste mundo com liberdade e com amor. Provavelmente ainda estamos marcados demasiadamente pela lei da posse material, como se pudéssemos ser donos do mundo. É importante que lembremos sempre que vivemos no mundo, mas não somos dele. E provavelmente também estamos presos por demais ao poder. Esse poder que precisa da força e da violência para fazer valer a sua posse. Quantos não deixaram de ser possibilidades de um ambiente mais humano, mais amoroso e mais agradável, e passaram a ser medidas de comparação, de qualificação, de separação, por aquilo que fazem e por aquilo que conquistam. Jesus, ao convidar pessoas, homens como Pedro, André, Tiago e João, para serem seus apóstolos, o fez porque viu neles possibilidades.
quando ele curou os enfermos, como por exemplo a sogra de Pedro, e tantos outros, ele o fez porque viu neles possibilidades. E quando recebeu pecadores e meretrizes na sua companhia, ele o fez porque viu neles também possibilidades. E quando valorizou as crianças, recebendo-as e abençoando-as, o fez porque viu nelas possibilidades. E pode haver possibilidades para nós e para outros, se com os mesmos olhos de Jesus dermos para nós mesmos e para os outros a chance de assumir o que Deus nos deu e fazer dessa dádiva a diferença para um mundo um pouquinho mais humano, mais solidário, mais caloroso, mais amável e menos egoísta, menos corrupto e menos violento. E a dádiva de Deus é a imagem de Deus restaurada, mesmo que rudimentarmente, por Cristo. Imagem que se alimenta especialmente da palavra de Deus. Ela é que nos dá força e nos motiva para nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, apoiando-nos e perdoando-nos uns aos outros. Meus irmãos, a mão de Deus continua aberta. Por isso, também os seus e os meus olhos podem esperar dela tudo aquilo que nós necessitamos para satisfazer-nos de sua benevolência todos os dias. Creia nisso. O hino, os que aspiram às riquezas, nos quer servir na nossa reflexão. Ouçamos-lo.
Oremos. Ó Senhor, Deus e Pai, a Tua palavra no salmo de hoje nos garante que a Tua mão está aberta para satisfazer as necessidades de cada um de nós. Ó Deus, neste momento nós queremos lembrar na Tua presença, em que estendes a Tua mão, todos aqueles que estão sofrendo, que estão angustiados, que se sentem solitários, que estão com depressão, por causa do momento que nós estamos vivendo, por causa do isolamento ao qual estamos submetidos. Senhor, lembre de cada um desses Teus filhos que buscam o Teu consolo, o Teu amor e a Tua proteção. Guarde a todos que, de alguma maneira, estão com medo diante daquilo que nós não conhecemos. Senhor, que cada um de nós possa estar certo de que a Tua providência cuidará de cada um de nós. Ó Senhor, olhe para a igreja aqui na terra, que está buscando as coisas lá do alto, onde Jesus, o restaurador da nossa imagem, vive. Conduze-a de tal maneira que possa ser um testemunho do Teu amor por cada um de nós. Ó Deus, cuide também do nosso país, do nosso governo, para que nós possamos ser conduzidos como se fôssemos conduzidos por Ti mesmo. Senhor, nós Te pedimos estas coisas, não porque nós as merecemos, mas por amor e graça de Jesus, Teu Filho, que veio ao mundo e que ensinou a nós, sua igreja, esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam também a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.